Olá, tá começando o seu programa Planeta Zen aqui pela sua MKK Web TV. Eu, Marco Mendes, todas as quintas-feiras às 11h30 da noite. É isso mesmo, trazendo, sempre um entrevistado, logicamente fazendo coberturas também, unindo pessoas por um mundo melhor, sem preconceitos. Essa é a ideia do programa. E hoje eu tô com uma parceira e amiga, Luciene Vieira. Tudo bem com você? Tudo bom. Quer dar um beijão? Pra dar Ótimo, sorte, aquela energia, sorte. né? Que afinal de contas, a Luciene, ela é astróloga. Olha só que bacana, a astrologia é uma loucura, né? Estrelas, aquelas, né? Ela é taróloga e mestre em Reiki. Mas, para começarmos do começo, como é que você foi picada pelo esse mundo esotérico? Como é que você foi esse chamado? Na verdade foi assim, eu desde muito cedo sempre tive interesse, né? Meu pai era kardecista e na minha família tinha pessoas de várias religiões, de religião de matriz africana, e meu pai kardecista que sempre leu, estudou, fervoroso, pesquisou muito, então eu acabei desde cedo, eu sempre gostei muito de ler, certo. Então eu acabei começando a pesquisar e com 18 anos, isso foi no primeiro ano da faculdade, né? Eu sou formada em História. Eu tive uma colega que interpretava mapa para todo mundo. Interpretava e um dia ela disse assim, olha, não vou mais interpretar mapa de ninguém, certo. Eu vou fazer um curso. Quem quiser, faça o curso. E ela fez um curso e eu participei de uma das turmas e eu comecei aí, não foi nem 80, foi em 85. Faz tempo, foi em 85. E em 87 eu comecei a atender. Olha que legal. E, então, quer dizer, a tua iniciação foi como astróloga já, sim, né? Sim, minha formação inicial foi de astrologia. Porque esse mundo de astrologia, né, é uma coisa louca, né? Você está lidando com constelações, com estrelas, com o movimento do planeta, desde antes de Cristo lá, o Carl Jung e todo esse pessoal. Sim. Queria que você me falasse, porque para as pessoas que estão nos assistindo, falar um pouquinho da concepção da astrologia. O que é astrologia? Para as pessoas que não sabem entender um pouco mais. Então, basicamente é o seguinte, a astrologia, ela é, vamos dizer assim, ela na verdade ela simboliza algo, não é que aquela influência do planeta diretamente, né, aquela vibração, há quem acredite nisso. Entendi. Mas essa astrologia que eu trabalho, que é uma astrologia mais psicológica, ela acredita realmente mais nessa vertente do Jung, dos arquétipos. Você tá falando dos arquétipos. Exatamente. Os arquétipos que simbolizam funções da psique que são dentro da gente. Então, o Sol tem um determinado papel, a Lua, aqui na astrologia é planeta, tem outro, Mercúrio e etc. Entendi. E os planetas também. Então, na verdade, funciona dessa maneira. E também é outra coisa. Quando você nasce, você tá assim, é o momento da sua primeira respiração, você na Terra em relação ao céu. Entendi. Então, por isso que ela tem como centro o planeta Terra. Então, as pessoas que são realmente os astrônomos dizem que a astrologia não funciona, porque, na verdade, o universo não é centrado no planeta Terra, né? Isso é uma visão antiga, certo. Mas que, na verdade, ela funciona por quê? Porque para o ser humano que está aqui sem telescópio, que está aqui com seus limitados 5 sentidos, entendi. Ela, na verdade, a gente se vê assim, na Terra, olhando para o céu. E é assim que a astrologia funciona. Qual a influência, qual a relação desse ser humano com esse céu que ele está contemplando? Né? É assim que funciona. E sobre o que as pessoas conhecem muito, e você trabalha com certeza com isso, sobre mapa astral, que tem a hora que você nasceu, na hora, né, tem todos esses detalhes, o signo, aí tem o ascendente, é uma loucura, a gente fica louco. Então, o mapa astral, ele é um mapa, vamos dizer assim, ele te traz autoconhecimento, tanto a astrologia como a numerologia, o tarô também, mas eu diria que a astrologia e a numerologia, elas trazem autoconhecimento. O mapa natal, ou mapa astral, ele é, vamos dizer assim, é o seu projeto de vida nesta encarnação. Entendi. Então, quais são suas facilidades, quais são suas dificuldades, quais os seus desafios, como lidar com eles. Utiliza-se muito a astrologia pro vocacional. Pessoas que querem saber, o que eu vou fazer da vida, né? Pessoa que é jovem, ou eu quero mudar de profissão. E ela também trabalha, a previsão, ela trabalha com ciclos, ou seja,
A Lua, ela vai, então, 28 dias ela faz, né? Aquele trânsito. O Sol tem um ciclo de 1 ano, né? E assim todos os outros planetas. Há planetas com ciclos mais longos. Então você tem da Lua, que é 28 dias, a Plutão, que são mais de 200 anos. Que legal. Você tem ciclos, desde aqueles que são pessoais, como a Lua, que tem a ver com o dia a dia, influencia as marés, corte de cabelo, etc. Como de Saturno em diante, né? Do Sol até os outros planetas. Então você tem Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte. Eles são chamados planetas pessoais. Então tem a ver com o seu dia a dia, com a sua saúde, a vitalidade, a forma de expressar, a forma de amar, a forma de não gostar, expressar agressividade, ação, comunicação, etc. E lógico, com todo o seu livre-arbítrio, né? Sim, com livre-arbítrio também. O Júpiter e Saturno, eles são sociais. Na antiguidade, eram só 7 planetas. Então eram esses 5 e Júpiter e Saturno. Agora está apresentando tantos planetas. Então, sociais, exatamente. Júpiter e Saturno. Então tem a ver com o Júpiter, antigamente, tinha a ver com a questão da religião, com os sacerdotes, com os padres, etc. Entendi. E o Saturno era o governo, a lei, as restrições. Até hoje ele tem a ver com restrições, limites, etc. A partir do século XVIII, começa a se descobrir outros planetas no sistema solar. Aí Urano, Netuno e Plutão. E coincidentemente, a descoberta, porque eles já estavam lá, a descoberta coincidem com coisas importantes aqui pra gente. Como Urano coincide mais ou menos com... Um pouco depois veio a Revolução Francesa e várias revoluções que derrubaram reis. Entendi. O Netuno, ele traz um surto de espiritualidade numa época que o mundo estava se tornando extremamente materialista, no século XIX. Surge aí o espiritismo com Allan Kardec, surge a Sociedade Teosófica com a Helena Blavatsky, um movimento espiritualista muito forte. E na década de 1930, mais ou menos, quando Plutão foi descoberto, a gente costuma relacionar com a utilização da energia atômica. Olha. E aí você tem a crise de 1929, 30, 29 tem uma grande crise econômica, mas 15 anos depois 9 anos depois você já tem uma grande guerra mundial. A guerra mundial, Exatamente, Quer dizer, o surgimento pega bem o período entre guerras. Quer dizer, o que você está nos falando, a descoberta de cada planeta, há uma sensação, um acontecimento aqui no nosso planeta. Então, quer dizer, nós viemos agora descobrindo tantos novos planetas, né? E como eu sempre falo, é muita pretensão acharmos que é só nós desse universo. É verdade. Tem muita coisa que a gente a ver de descobrir ainda, sim, né? Sem dúvida. E logicamente, você que é entendedora, mas assim, pelo que você está me falando, aí veio esses novos planetas e novos acontecimentos no mundo todo. Que, aliás, falando um pouco do mundo, você que mexe com isso, tá meio de cabeça para baixo o negócio. Não é só, não estamos falando só de Brasil, não. É um lance mundial, né? Eu diria que a gente tá... É assim, existem as chamadas eras astrológicas, elas duram mais ou menos 2.100 anos. Inferno astral. A gente tá na passagem. Tá na passagem. A passagem, toda mudança, todo período de mudança, ele é delicado. Entendi. Ele é difícil. Então a gente tá saindo de uma era de peixes para entrar numa era de aquário. Quer dizer, a coisa vai, vamos dizer assim, essa precessão dos equinócios, ela funciona para trás. Entendi. Então você tem você teve a era de Áries, depois de peixes e agora vai ter de aquário. Que já iniciou, na verdade. Quanto então, dura esse ciclo? 2.100 anos. Por aí. 2.100 são ciclos mais longos. Meu Deus. Quando a gente estuda a mitologia indiana, que eu não conheço tanto, mas que ela fala de grandes ciclos, de ciclos de criação do universo. Entendi. E de ciclos, né? Então eles dizem que existe a expiração de Brahma, quando Brahma coloca o ar para fora, é quando o universo existe e se manifesta, quando universos inteiros. E aí quando ele inspira, isso se deteriora e deixa de existir. Entendi. Então são ciclos assim, mega cósmicos. A gente está falando de um ciclo de 2.100 anos. Esse ciclo tem simbolismos ligados ao signo de aquário. Então a gente teve na era de peixes o Avatar, que foi Jesus. Uma fase de religiosidade em que a religião foi importante para uma série de coisas, tanto do lado positivo como do lado negativo. Sim. Porque se matou por causa de religião.
também se concentrou poder por causa de religião, né? E agora na era de Aquário, a gente é uma era, pode até se ver o seguinte: Aquário ele é simbolizado ou por um rapaz, que é na mitologia grega, o Ganímedes, aquele que dava néctar para os deuses, néctar de ambrosia, alimentava os deuses. Ou você tem às vezes um casal, ou você pode ter um andrógeno. Entendi. Então toda essa questão que a gente tem hoje da questionamento dos gêneros, então da questão sexual, né, da homossexualidade, sim. Da questão dos transgêneros, da própria mudança de papéis entre homens e mulheres, a tendência de se tornar realmente mais igualitário. A gente vê pelas mudanças, né? O questionamento disso. Então a gente vamos questionar o que é. E Aquário é uma época de questionamento. Entendi. Então, muitos poderes, porque como é uma época de igualdade, Aquário tem a ver com igualdade, né? E voltando àquela questão, né, Urano, que foi descoberto lá no século XVIII, então foi uma época em que começaram a se derrubar os reis. Então, na Revolução Francesa, cortou a cabeça do rei. E aí a gente vai ter muitos poderes sendo questionados. Essas questões que a gente está tendo aí, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então se descobre, saem documentos, né, dizendo, olha, fulano roubou. E aí tem a prova. Tem a prova. Pro mundo inteiro vão aparecer muito mais coisas. Muito mais coisas. Muito mais coisas. E é pro mundo inteiro. É perceptível, né? Você percebe, existe concentração de renda, né? Algumas pessoas são mais poderosas, menos poderosas, e o porquê disso. E então vai começar a se ter, e a gente já tá vendo isso, provas do que o que algumas pessoas achavam que era errado, vai se comprovar. Olha, é errado mesmo, e está aqui a prova. Tá vendo só? Tem que ter paciência, né? Determinação e paciência. Paciência e aprender. Cada vez mais as pessoas vão questionar, vão pensar. Tá atentos. Pensar pela sua própria cabeça. Verdade. Então tudo isso é um aprendizado, né? Eu também sou da área de educação, eu acredito que tudo a gente vai aprendendo. Então o ser humano da era de Aquário, ele vai aprender a ser mais humano. A ser mais humano, a respeitar o outro, a respeitar o planeta. Tá na hora, já passou da hora. E a se conhecer mais. Que legal. E a respeitar o outro e viver de maneira mais igualitária. Então, se você não aceitar isso, você simplesmente vai perder o poder. Eu acredito nisso. Que a gente vê. Você viu só uma aula, né? Ó, vamos falar um pouco assim, e da tua atuação como taróloga? Então. Aí é o seguinte. O tarô, ele tem também todos esses arquétipos mais profundos, eles estão no tarô. Certo. Também. Só que assim, tanto a astrologia quanto o tarô, além deles falarem desses ciclos cósmicos, eles falam do nosso dia a dia. Então, isso é que é interessante no oráculo, em todos os oráculos. Além deles falarem de grandes ciclos cósmicos, de questões humanas, transcendentais, eles falam do nosso dia a dia. Entendi. Então, na astrologia, você pode abrir um negócio, ou você pode fechar um negócio, ou para que área eu posso ir. Você pode ter momentos favoráveis para viagens, para estudos, momentos que você tem que cuidar da saúde. Ou você que só quer saber do amor. Do amor, muito, né? Que é muito mais, né? A procura, todo a busca. Todo mundo quer saber do amor, então você tem essa coisa assim, será que eu combino com tal pessoa? Ou qual a maneira melhor de conciliar? Casais, sócios... e vários. E o tarô é interessante, que o tarô ele tem muito a ver, a gente vê muito assim, a ansiedade das pessoas voltadas para o tarô. Geralmente o cliente do tarô, ele tem uma questão urgente para resolver. Ele tem aquela questão, muitas vezes é questão amorosa. Que seja imediata, né? Sim, muitas vezes é questão amorosa, mas também há questões profissionais, financeiras, saúde. Tudo isso a gente consegue ver no tarô. Entendi. E também como resolver. Ele vai te dar o seu momento e as saídas para esse momento. Ele vai te aconselhar. Ele não é aquele assim categórico. Sim. Ele vai te dar as melhores saídas. É um psicólogo. E você vai ter o seu livre-arbítrio de se isso é legal ou não. E você vai conseguir se entender melhor. Porque o legal do aconselhamento é que assim, você está dentro do problema, você vê de uma maneira. Quando uma pessoa que está fora, que tem oráculo, ela vai estar fora do seu problema. Ela vai poder te orientar de uma maneira, apesar de se utilizar muito a intuição, mas ela sim vai te orientar de uma maneira mais racional. Entendi. Porque ela vai estar vendo o seu problema de fora. Olha, você está nessa situação, quais as melhores saídas, ou então
sabe, está numa fase muito boa. Como fazer para que essa fase seja melhor ainda? Com certeza. Né? Então, tudo isso aí, períodos favoráveis que a gente deve aproveitar, oportunidades que a gente não deve deixar passar. Tudo isso você vai encontrar. Quais os baralhos que você usa? Sempre tem tantos nomes, né? Então, e tem uns porquês também de cada... Eu uso o tarô Crowley, mas uso outros também. Uso o baralho cigano. O cigano que eu vejo que bastante pessoas usam. Ele é muito bacana porque ele é bastante objetivo. A forma de ler, entendi. Ele é muito objetivo. E outra coisa que é interessante, ele lida muito com a intuição. Então, às vezes a pessoa pergunta uma coisa, aparece outra. É muito comum que a pessoa precisa ouvir. Entendi. Aí depois você volta para aquela questão. Mas assim, é muito comum a pessoa vir com uma questão. Ele vai te dar uma outra coisa que é o que você precisa ouvir. Aí depois a gente retoma aquela. O tarô, ele é mais psicológico. Eu vejo isso também. Mas ele dá questões do dia a dia também com muita profundidade. O baralho cigano, ele é muito assim, é o imediato, o espiritual também. Te traz conselhos dos seus guias, dos seus mentores. Entendi. Tudo isso também. Bacana. Às vezes, banhos que você pode tomar, ou tratamentos espirituais. Tudo isso a gente vê no tarô, na astrologia, no baralho cigano. Às vezes, apesar de eu ser uma pessoa assim, que eu acho que eu sou bastante técnica, eu estudo muito. Mas a intuição às vezes fala mais alto e a gente acaba, né, tendo e por você ter essa preocupação do estudo e tá sempre, a tua intuição há de vir cada vez mais. Você fica mais confortável. Tem muita gente que é muito intuitiva e que tem interesse em estudar. Eu fico com medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu acho que qualquer pessoa pode aprender. As descobertas. Né? Exatamente. Qualquer pessoa pode aprender. Você vai aprender a conhecer melhor você mesmo, você mesma. Olha que legal. Você vai entender melhor as suas reações no dia a dia, você vai entender melhor qual a sua vocação, qual a sua missão, independente de qual seja a sua atuação profissional. Certo. Você vai conseguir lidar com isso aprendendo tarô, aprendendo astrologia também. É um estudo um pouco mais demorado, mas é muito bacana. Uma coisa tão... muito bacana. Você estudar seu mapa é uma viagem dentro de você mesmo. Dentro de você. E você começa a descobrir o seu eu e fala, meu Deus, isso é verdade. Você se torna com certeza uma pessoa melhor, mais realizada. Porque na verdade o que a gente busca é ser a realização do ser humano. Sim. E falando agora da parte de Reiki. Você é mestre em Reiki, né? Sim. Então, o Reiki, ele é um método de cura que, vamos dizer assim, disse que ele foi redescoberto pelo mestre Usui, que foi o primeiro mestre de Reiki, que retomou um conhecimento antigo que ele recebeu através de uma revelação. E então a gente passa por iniciações em que existem graus de Reiki, em que você pode simplesmente aplicar as formas de aplicar. Ou você pode depois, num segundo nível, você pode aplicar à distância, aplicar em ambientes. E no terceiro nível é o mestrado, você pode iniciar outras pessoas. O Reiki, ele tem, dentro dele, ele também tem técnicas de cirurgia espiritual. Olha que legal. Ele tem técnicas de meditação, né, que a pessoa que é o iniciado em Reiki pode fazer. Ele tem a cura, o relaxamento, o anti-estresse, a harmonização, né? Então, momentos em que a pessoa, ele é muito bom pós-cirurgia, porque ele é cicatrizante, né? E enfim, ele é muito bacana. Quando a gente tá assim, cansado, estressado, precisa repor energia, ele é excelente. Entendi. Equilíbrio de chakras, equilíbrio do ser humano em geral. O Reiki, desculpa a ignorância, o Reiki você pode mandar esse Reiki não estando perto da pessoa? Existe uma hora certa ou não? Olha, o que existe é o seguinte, você pode mentalizar a pessoa. A gente tem as caixas de cura. Certo. Em que o reikiano coloca o nome de várias pessoas. Entendi. Né? Mas aí já num grau um pouquinho mais avançado você pode fazer isso. E também a gente pode aplicar nos animais, nos pets. Olha. Tanto ali, se você conseguir, né? Se for um bicho mais calminho. Mais calminho. Assim, 10, 15 minutos, né? Se você conseguir segurar, tem uns que são mais tranquilos, tem uns que são mais chatinhos. Mas você pode usar a caixa. Principalmente se o animal estiver doente, e às vezes tem um animal que é mais inquieto mesmo, isso é comum, tá? Você conseguir ficar 15 minutos com o gatinho ou qualquer outro. Entendi. Papagaio. Exatamente, é meio difícil. Então você faz a caixa
coloca lá os seus pets, se tiver mais de um, pode colocar o do vizinho, etc. E faz ali a cura. Que legal. Você vê que o que eu acho legal, uma coisa interligada à outra, né? No fundo, né? E o estudo que você faz também. Você falou que você é professora de história. Olha que loucura. Meu Deus do céu. Você ministra cursos? Sim. Cursos do que você... Então, eu dou aula de astrologia, que é a minha formação inicial. Dou aula de tarô. E mestrado em reiki. Mestrado não, iniciação em reiki. Iniciação no nível... Agora estou abrindo uma turma do nível 1. Nível 1 e 2. No nível 1 e 2, né? Porque aí com o nível 2 a pessoa já tem alguns símbolos, ela já consegue trabalhar um pouco melhor. Né? O nível 1 seria apenas a imposição de mão, então eu já prefiro fazer 1 e 2. Certo. Para que aí a gente transmite mais informações. O reiki também é interessante para a própria pessoa, né, que se torna reikiano, porque você passa por um período de limpeza, de purificação. Entendi. De 21 dias por causa da própria iniciação. Da iniciação. Então ele já te traz um equilíbrio e te traz uma proteção. Pessoas que trabalham, não necessariamente precisa ser da área esotérica. Pessoas que trabalham com público. Primeiro lugar. Pessoas da área criativa ou área artística. Também é legal. Também é legal. Você vai se equilibrar melhor, vai ficar, né, bem. E pro seu dia a dia em geral. Entendi. Tá? É uma ferramenta que você tem para o seu resguardo. Exatamente. Pessoas que estão, às vezes, em situações de trabalho muito competitivas também. Sim. Em que, às vezes, você tem um nível de estresse, de agressividade do outro. Também ele vai te ajudar no final do dia a te trazer aquele relaxamento. Você pode fazer a meditação gachô. Você vai se equilibrar e descarregar as negatividades do seu cotidiano, do trânsito. Vai... jogar fora. Exatamente, show, baixo astral. É isso mesmo. E qual é a duração, por exemplo, dos cursos? Você tem mais ou menos que a pessoa vai falar assim, poxa, será que demora muito? Será que quanto tempo que eu consigo? É assim, o curso de tarô, a gente está fazendo workshop, né? Exatamente, que dá mais ou menos, são 4 encontros. 2 a gente vai trabalhar arcanos maiores, 2 a gente vai trabalhar arcanos menores, tá? Com aulas aos sábados das 14 às 17, das 19, dá umas 6 horas. Entendi. Umas 6 horas, uma paradinha, tá? Certo. A astrologia, a gente tá montando workshops também, aí seria uma coisa assim de encontros mensais. Certo. Agora, existe também a possibilidade do encontro semanal de 2 horas. Certo. Que eu acho uma coisa muito bacana, porque aí ele te possibilita, como a astrologia ela tem um pouco mais de conteúdo, ela te possibilita entender as coisas de maneira, num ritmo melhor. Agora, é a tal história, a gente vê que hoje em dia as pessoas estão um tanto quanto imediatistas, né? A gente tem muito mais procura, né? Sou obrigada a dizer que a gente tem mais procura do tarô do que da astrologia, mas, gente, a astrologia é muito legal. Poxa, vocês não imaginam que vocês estão perdendo em não estudar astrologia, porque você já começa estudando seu mapa. Aí você vai se entender. Aí você já pode pegar o mapa do marido, do namorado, da mãe, filho, do vizinho, daquele chefe sogra. chato, isso, agrada o chefe, faz o mapa dele, entendeu? E aí você já vai poder entender melhor as pessoas, a maneira como elas se comunicam. Você vai entender que às vezes muitas atitudes das pessoas que te desagradam, ou atitudes suas que você acha que não deveria tomar, mas quando você vê aí, já fiz. Já foi. Você vai entender melhor essas coisas. Você vai entender as formas de expressão do ser humano. Legal. Você tem um espaço onde você atende seus consulentes ou você vai atender? Como é que é a forma? Então, eu atendo as pessoas perto do metrô Praça da Árvore, na rua Alameda dos Guatás. Alameda dos Guatás, número 83. Tá passando aqui. Sabe? Próximo à Avenida Jabaquara. Pertinho, metrozinho ali, pertinho. Isso, você saindo... Gente, desculpa, errei. É metrô Praça da Árvore. Praça da Árvore. Alameda dos Guatás, 83, metrô Praça da Árvore, próxima à Avenida Jabaquara. Certo. É uma travessa da Avenida Jabaquara. Você vai passar alguns metros. Na esquina tem posto de gasolina, né? É próximo. É um logicamente lugar... que você vai ligar, né? Sim. Para a Luciene, que o telefone, ela até deixou aqui,
que é o 5071, é isso mesmo? Isso. 1161. Tá passando aqui, 5071 1161. Tá certo? Não vai falar que eu não vi. Tá vendo aqui. E então vai ligar e aí vai agendar com você, né? Então, a gente tem atendimentos de astrologia, tarô, baralho cigano. Certo. Atendimentos de reiki também. Ó, que legal. E abrindo em breve turmas de iniciação em reiki 1 e 2, né? E o workshop de tarô, que a gente tá com umas turmas muito bacanas, né? O pessoal tá gostando muito, tá se divertindo muito. Porque assim, a forma como eu trabalho tarô, assim como no mapa astrológico, você já começa a ver seu mapa. No tarô, já na primeira aula, a gente já começa a fazer as tiragens. Então, ele é um curso que ele não é só teórico, ele é prático. Que é o que as pessoas querem também. Né? Exatamente. Então, a gente reúne as turmas, né? Não muito grandes. Certo. Né, de 4, 5 pessoas. A gente não virar uma torre de Babel, né? Exatamente. Aí a gente já começa, então, a fazer as tiragens. Então, uma pessoa já tira para outra, já pergunta. Todo mundo quer saber do amor, do trabalho, vai ter promoção, vai ter aumento, etc. Você vai mudar alguma coisa na sua vida, vão haver surpresas boas. O que eu faço para melhorar a minha vida espiritual, sim. Né, a minha proteção espiritual. Tudo isso a gente já vai vendo no curso de tarô. Que bacana. Tudo isso a gente já vai trabalhando, né? E vai desenvolvendo. É prático. É um curso prático. E é apostilado também. Olha lá, que legal. Astrologia também com apostila. Você vai ter alguma feira? Porque agora tá... Graças a Deus está rolando bastante feiras, né? É, então, quer dizer, as pessoas não tem essa mais como não achar, né? Então, fique esperto. Você vai ter alguma feira? Então, eu vou estar domingo na Feira Anjos da Luz. Ah, da Elisa, nossa parceira Elisa. Exatamente, na Liberdade. Que agora é no dia 9 e 10. Isso, eu vou estar no dia 10, no domingo. No domingo. No domingo, isso. Sábado eu tô lá com a minha turminha de tarô, então se você quiser dar uma ligada ou perguntar, eu tô lá na Alameda Guatás. Das 14 às 19 horas eu tô lá. Se você quiser ligar para saber a respeito do curso, a gente passa a informação tranquilamente. Eu vou repetir o telefone: 5071 1161. Tá certo? Pô, Luciene, aquele velho deitado, tudo que é bom dura pouco, né? Mas foi tão bom, tão bacana o papo, né? Mas você com certeza vai querer saber mais. Você assiste o programa justamente para isso. Eu também já estou aprendendo um monte de coisa a cada programa. Vai ligar para a Luciene e vai só aprender mais. Quero agradecer o teu carinho. Eu que agradeço. Tua simpatia. Você viu que bacana? Essa é a ideia do programa. Unir as pessoas e você tá aí do outro lado, prestando atenção, aprendendo e, né, aguçando as vontades. Quem sabe você vai ligar para ela agora e falar: opa, vou aprender um pouquinho de astrologia. Não é? Ó, lembrando então, programa Planeta Zen, todas as quintas-feiras, às 11h30 da noite. Logicamente tem as reprises e tudo mais. Depois vai estar no YouTube. É isso. Planeta Zen, unindo as pessoas. Tchau, tchau. Tchau.